Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos segue, sempre firme com a gente aqui no Facebook, no podcast Program Play. Esse podcast que está hoje no seu 12º episódio, já uma caminhadinha aí de 6 meses, 7 meses. E estamos indo muito bem, chegando a 25 países. Entraram mais 2 ou 3 essa semana. Eu não vou debulhar essa espiga de milho aqui para não demorar muito tempo, mas vamos, uma outra oportunidade, né? Se não ficar sempre repetindo o nome desses países, países amigos do Brasil, companheiros, nós estamos em 25 países que nós estamos chegando com o nosso podcast, o que é muito interessante, não é verdade? E hoje, no fim do ano, chegando aí na virada do ano de 2020, um ano maravilhoso, um ano em que todos nós tivemos um desenvolvimento espetacular nas redes sociais, porque lá na rua ficou meio difícil, né? Mas nas redes sociais a gente conseguiu. Vamos virar para 2021 com várias vacinas, aí nós vamos poder chegar em janeiro, fevereiro, lá no posto, escolher a vacina, Pfizer, chinesa, Oxford, e vai ao som de um blues, você leva uma Oxford, leva uma Pfizer e relaxa. Esse ano vai ser maravilhoso, cheio de vacina, cheio de coisa boa, se Deus quiser, né? Com a ajuda de Deus, com a presença de Deus. Então vamos iniciar hoje com um grande presente da virada de ano. O nosso amigo, nosso irmão, companheiro, Eric Furlan, grande músico de Mococa, e ele já está aqui conosco, está aqui embaixo, e daqui a pouquinho nós vamos poder sugar um pouco aí do conhecimento do Eric e musical do Eric. Manuel, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eric, seja bem-vindo. Nós estamos muito felizes aqui com a presença do nosso convidado, Eric. Quero, antes de mais nada, saudar e agradecer todos que estão aí nos acompanhando, as pessoas que estão assistindo ao vivo e aqueles que futuramente vão nos ouvir aí no podcast. Dizer que estamos encerrando esse ano com 12 episódios, esse é o 12º, e o que começou meio que de brincadeira parece estar ficando uma brincadeira mais séria e gostosa, né? E a gente está aproveitando para conhecer novos recursos, porque até então era tudo tete a tete, como disse o Junão, e agora a gente está muito ligado às coisas da internet. E o Eric hoje é o 3º episódio nosso que temos convidados, né? Então o Eric pode ser considerado o 3º convidado dentro dos 12 episódios. Marinho, pode dar seu boa noite aí. Bom, olá a todos, é mais uma vez um prazer estar aqui com todo mundo. E hoje, particularmente para mim, é um dia especial, porque o Eric é definitivamente uma das pessoas que mais entende de música brasileira que eu conheço. Então vai ser muito legal conversar com ele, principalmente, eu acho, pelo momento que a gente vive, né? Para ter uma ideia de como estão as coisas aí para o sofrido músico brasileiro. Então, Eric, bem-vindo. Muito bom, pessoal, muito bom. Quero começar aqui já dizendo que eu estou contente pelo convite, né? Vocês são amigos aqui da cidade e eu achei genial o nome desse projeto, né? Program Play, que aí faz uma alusão com a questão, né? Se eu entendi certo, né? O Play é com o E, né? O Play é com E, né? Play. Não, com A, desculpa. Com A, que é fazer oração. Então, achei sensacional misturar a nossa fala aqui da vizinha, com Minas, né? Pruga esse trem aí com essa coisa, né? Genial. É por aí. Então, assim, pessoal, esse ano realmente foi um ano muito
muito doido para a música. Um ano onde eu vi ídolos meus, assim, passando dificuldade, né? O Junão que toca sax aí, tem o saxofonista, tocou com o Djavan, Ivan Lins, com todo mundo aí, o cara, né? Alguns posts onde a pessoa solta, né? Desabafa ali, essa situação que estava difícil, que estava tendo que dar aula, que se virar e tal. Então, um ano muito louco. Vamos falar um pouco sobre música e sobre essa situação toda também. Muito bem. O Eric, vamos então começar aqui a dissecar um pouco do Eric aqui, né, da vida profissional dele como músico. Vamos começar a fazer, vou fazer uma perguntinha para o Eric aqui. O Eric, qual foi, quando que você descobriu tua vocação, aquela tendência, né, nata da música que corre nas veias, que a gente não consegue viver longe dela? Quando que você pôde perceber isso em você? Então, já foi meio tarde, né? Eu nasci em Mococa, mas saí daqui, fui morar em usina. Eu nasci numa usina de açúcar e álcool, e aí depois eu mudei para várias usinas, fui passando, sempre morando dessa forma, né? Em contato com a natureza e tal, e longe de informação. E, de uma certa forma, longe de música também. A gente não ouvia música, né? Não tinha esse hábito e tal, e eu não tinha, então, nenhum sonho, nenhuma vontade de tocar nada, nenhum instrumento. Aí, depois dessa fase, usinas da minha vida, eu vim morar em Mococa, morando, então, no contexto aí de cidade e tal. Foi aí que eu fui ouvir alguma coisa com os amigos da escola e tal. Mas meu interesse ele surgiu com 15 anos, de fato, né? Com 15 anos de idade, eu queria um instrumento musical. Aí, assim, era uma situação um pouco difícil lá em casa, e eu arrumei um emprego lá com 15 anos, né? Aí, assim, desse emprego, juntei dinheiro 8 meses, né? Aí, quando eu tinha o dinheiro para comprar minha guitarra, pedal, comprar caixa, comprar tudo e tal, eu saí desse emprego, falei, bom, agora o emprego me serviu aqui para comprar um instrumento, e fiquei estudando. E aí, nisso, eu fiquei estudando com 16, 17 anos, estudei, assim, 8 horas por dia, né? Era uma coisa insana. E era, assim, com muito amor, muito gosto mesmo. Aí, com 18 anos, eu já estava nesse caminho, estava dando aula, estava fazendo show e tal. Então, foi com 15, começou a surgir, arrumei um emprego lá. Quando eu tinha o dinheiro, comprei as coisas, saí do emprego, e o meu novo emprego foi a arte, foi a música, né? Que você é autodidata, Eric? Então, sim, porque essa época eu fui atrás de umas pessoas aqui em Mococa. Eu lembro até hoje um guitarrista que tinha aqui, eu fui como que eu fazia? Eu ficava sabendo, né? Então, como essa era antes da internet, eu conversava com pessoas. Falava, você sabe alguém que toca? Aí alguém falou, tem uma pessoa que mora lá no bairro tal, mais ou menos ali, você chega lá e pergunta. Aí ia lá, chegava lá, falava, tem uma pessoa aqui nessa rua que toca um instrumento musical, toca guitarra. Ele mora ali naquela casa. Aí eu ia lá, batia lá, falava, você que toca guitarra? Falou, não, eu toco, entra aí e tal. Não, que eu queria ver, eu queria fazer aula. Falou assim, eu toco, mas não dou aula. Eu só sei para mim. E aí, nisso, eu fui nos 3, 4, né? E caras muito bons, tocando super bem. Mococa tem um talento nato, né? Só que eles não podiam dar aula nesse momento. E aí, eu falei, bom, então beleza, vamos lá, sozinho, ouvido, e vamos embora, né? Ô, Eric, uma coisa que me interessa saber. Você é muito jovem ainda, quando você comprou seu primeiro instrumento, com 15 para 16 anos, começou a tocar. O que despertou? Tipo assim, qual a influência que você tinha nesse momento e quais são as suas grandes influências musicais para você querer ser um guitarrista
e tocar música como alguém tocava que você gostava. Quem são essas influências aí? Então, nessa fase aí, eu comecei ouvindo, como acho que muitos guitarristas, né? Rock. Então era rock, eu ouvia bandas como Iron Maiden, Metallica, e aí também o rock, né, mais clássico, AC/DC, Led Zeppelin. E é aquela coisa mesmo essas bandas têm um foco com a guitarra que é enorme, né? Acho que os guitarristas, todo mundo sabe o nome dos guitarristas dessas bandas, né? Às vezes o baixista, né? Tem gente, não sei, mas o guitarrista, então, era aquele foco em guitarra e tal. E aí, assim, de uma forma muito rápida, eu senti que eu era capaz de fazer aquilo, né? E isso que me empolgou, porque, assim, solos de guitarra são muito técnicos. E aí, assim, com um ano de estudo, eu já estava tocando quase todos que eu queria tocar. E isso, digamos que me deu um ânimo para que eu seguisse, porque eu sentia essa facilidade e sentia também que aquilo me fazia bem, obviamente, né? E aí, assim, eu fui mudando o gosto musical. Aqui em Mococa a gente tem as pessoas ligadas à MPB, né? Temos o Kiko Zamarian, irmão do Marinho, tá aqui com a gente. Temos a Márcia Tauil, que é sua cunhada, né, Junão? Ela estava aqui, passou aqui em casa hoje. Estava aí hoje. Aliás, eu vou ligar para ela. E aí, assim, foram essas duas pessoas que me encaminharam, que me tiraram do rock para levar para a música brasileira. E aí foi, assim, graças a Deus, porque eu me encontrei muito, né? Aí eu vi que essa praia as músicas com uma harmonia mais complexa me interessavam mais que o rock. Aí o rock depois ficou um pouco, digamos, até quase infantil em certos momentos, embora isso que eu queria te perguntar, Eric, porque... Oi? Marinho tá bloqueado lá. Link dele. Aí, Marinho. Repete que você ficou sem... Tá travando. Travando. Então, que eu queria ver com você como é que foi essa transição, porque você passa do rock, que é uma música basicamente melódica, né? Para essa riqueza toda da música brasileira, que é a harmonia, sem falar dos ritmos e tudo, né? Deve ser uma... Eu como guitarrista recente, percebo isso, né? Imagino você como um profissional, quer dizer, é um mundo que se abre, né? Uma descoberta fantástica. Exatamente. E quando você estuda a harmonia, e que ela de fato é infinita, e isso é o que mais chama atenção nela, né? A harmonia é infinita. O que se pode fazer com a mistura de 12 notas é algo impressionante, né? E o que a gente vê, tem o seu irmão, o Kiko, ele usa acordes, às vezes que eu nunca vi, né? Porque tem uma coisa em harmonia que é legal. Aos poucos você vai entendendo os clichês. Então você está ali, né? Você já viu um clichê, você já viu uma ideia harmônica sendo feita em 1, 2, 3, 4, 5 músicas. Na sexta música você nem precisa do instrumento mais. Porque você já ouve, você já fala, eu já sei o que foi usado aqui. Mas sempre tem a chance de você ser surpreendido. E aí, de ver, assim, que às vezes tem pessoas, como o Kiko mesmo, né? Que a gente conversa, ele não tem um estudo, né? Digamos, mais, posso falar assim, formal, de harmonia, mas ele inventa acordes ali. E aí, de repente, a hora que chega aquilo lá, tipo, o mundo ganha uma cor diferente. Então, eu acho que a hora que eu entrei nesse lado, eu já vi que eu nunca mais ia sair ali dessa praia, né? Eu me encantei com isso. Com relação, por exemplo, a acordes, eu estava esses dias ouvindo uma música, eu vou até pegar o violão só para mostrar, exemplificar aqui. Estava ouvindo uma música do Supertramp, e aí, de repente, eu vi lá usando esse acorde, né? E
aí, a hora que a gente ouve ele aqui, você fala, cara, mas esse acorde tá esquisito demais, né? E aí vem ele. The questions run to you, you're such a simple man. Won't you please tell me? Pronto, fechou. Era esse acorde que tinha que ser, né? Então, assim, harmonia é algo extremamente rico, né? O que se pode fazer em termos harmônicos, que ainda se pode fazer, né? Coisas que ainda não foram feitas, é enorme. É interessante você dar essa explicação e mostrar. Me leva assim a uma experiência muito interessante que eu vejo na minha vida, assim, né? Quando a gente consegue fazer o que gosta e consegue perceber naquilo que você gosta um futuro ali, quando você vê uma luz no fim do túnel, que é aquilo que você gosta e que você percebe que está caminhando, que está conseguindo, você falou, né? Que pegou os solos lá dos guitarristas de rock e percebeu que tinha facilidade. Como é importante isso, né, para a gente, né? Não só na música, como na profissão mesmo, de modo geral. Quando você gosta, que você encaixa alguma coisa e aquilo tem reconhecimento, tem eco, tem repercussão, impulsiona a gente, né? Joga para frente. Eu acredito que você passou muito por isso, porque você descobriu tua vocação. Com 15 anos, você conseguiu descobrir e isso foi uma alavanca, vamos assim dizer, né, para a tua vida profissional. Você não vai parar mais de crescer, né? Porque agora você já está numa fase que você consegue manusear os acordes, consegue perceber ali as inversões, coloca alguma coisa a mais, alguma a menos, e aí não para mais, né? Porque a música é essa beleza. Eric, você também compõe? Tem composições suas? Sim, eu tenho, mas assim, eu me especializei numa coisa. E também não foi algo que era um alvo meu, um objetivo, né? Mas digamos que as coisas foram se encaminhando para isso. Que é assim, a criação dos arranjos em cima de uma ideia básica de um compositor. Então, por exemplo, eu recebo muitas encomendas, né, de arranjo. Eu fico assim o ano inteiro com uma agenda de arranjos para fazer. O ano inteiro eu tô com uma lista de arranjos que eu tenho que entregar, né? Assim, desde arranjos para um disco inteiro, aí você criar até para os outros instrumentos, né? Instrumento de sopro, cordas e tal, ou mesmo de fazer mais o básico uma cozinha, baixo, bateria, piano e tal. Então, por exemplo, houve arranjos assim que eu fiz e que escrevi tudo, mandei. Os músicos que foram gravar, eu nem conversei, nem vi quem foram, nem vi o momento da gravação, porque eles receberam tudo escrito lá, é assim, assado. Então, eu fui me especializando nisso, que é uma espécie de composição também. Só que eu acho que eu fiz tanto isso, né, porque você cria em cima de uma ideia bruta, digamos assim, de um compositor. Porque, assim, os compositores, isso já é uma outra esfera, né? O compositor é algo mágico que ocorre, porque tem compositor que não tem estudo musical e tal, né? E aí a pessoa vai lá, ela consegue criar uma harmonia, uma melodia e uma letra, né? E tal. E só que, assim, a música em estado bruto. Ela precisa do arranjo. Muitas vezes até o arranjo ele corresponde a 50% de uma música. Eu tenho certeza que vocês podem citar aí músicas em que o arranjo às vezes ele ganha ali da música em termos da importância dele para o resultado final, né? Então eu, de tanto ficar preso a essa coisa do arranjo, quando eu componho em pedaços também, porque para o arranjo você tem que compor, essa música precisa de uma introdução, ou se ela não tiver introdução, precisa de uma ponte, né? Uma passagem entre a parte A e B,
ela precisa de um solo do meio, ou então, assim, ela precisa de uma... os acordes estão muito simples, a gente pode explorar outras opções, porque o acorde é cor, né? Tem um artista russo lá, o pintor, que é o Kandinsky, né? Que ele, quando ele pintava os quadros, ele via cores, né? Quer dizer, desculpa, ele fazia o oposto, né? Ele ouvia música nas cores. Então, se ele usava o verde, ele queria, era um tom musical específico. O azul era outro e tal. E já com a gente, é o oposto, né? Um acorde, eu vejo cor nele. Às vezes, assim, uma música toda, ela pode ser meio azul, né? Meio blue, e triste e tal. Tem aquela fase, quem que é outro artista? É o Picasso, né? Que tem a sua fase azul e rosa. Na fase dos quadros azul, era tudo muito triste, né? E aquela coisa... Então, assim, o sentimento com a cor e o som, eles se unem, né? Desculpa se eu viajei um pouco aqui, mas é assim que eu estou achando muito interessante isso daí, essa ligação. Eu já tinha lido alguma coisa nesse sentido aí, achei bacana você falar. A ligação da cor e do som, que os caras interligam essas coisas. Eu, que sou um cidadão normal, não consigo fazer isso, mas acho muito bacana quem consegue. O Eric, e essa área tua, dessa parte específica dos arranjos, foi tão prejudicada quanto a parte ao vivo da música pela pandemia ou foi menos? Não, ela, na verdade, não foi nada. Acho que a única coisa que foi prejudicada foi realmente a música ao vivo, como a gente havia, né? Porque também teve as lives, mas as lives eu não sei, eu ainda estou pensando o que eu acho sobre as lives, né? De tão diferente que é, né? Porque o contexto do ao vivo é uma coisa muito marcante, né? Mas, então, essa área de arranjos, houve até um aumento. Por quê? Porque as pessoas usaram esse tempo que elas estavam, né, ociosas, entre aspas, né, para que investissem na sua música. Então, assim, esse ano eu recebi mais músicas para fazer arranjo do que em outros anos. Já é um alento, né? Já é um alento. Sim. Eu vou pedir enquanto o Eric dá uma respirada aí, que a gente está despejando um monte de perguntas, porque está muito interessante. Quem gosta de música aí é um prato cheio, né? Para falar aqui um pouquinho do pessoal, vocês me dão licença, 2 minutinhos aqui. A Ana Cristina Rigobello está aqui com a gente, o Francisco Binda, grande Francisco, um abraço, Cristina. O Beto Gesmo Munhoz está aqui assistindo com a gente. Beto, obrigado, hein? Está sempre firme aí com a gente. Um abraço. A Ivone Rigobello, obrigado, Ivone. Está sempre aqui. A Margarete de Fátima Montanini, também sempre com a gente. Firme, Margot, né? Margar. Um abração para você. A Ivone, já falei. O Adriano Martins está assistindo também, o Adriano lá da usina de açúcar e álcool. A Matisa, oi meninos, as 3 irmãs Rigobello estão aqui, realmente estão sempre presentes. O João Dias está assistindo também com a gente. A Gabriela Carvalho, a Matisa está falando bem-vindo, Eric, fã-clube aqui, aplausos. A Maria Inês Geraldo, um abraço, Inêsinha, está assistindo também. O Jefferson Fontes, também assistindo. A Ana Lúcia Vieira Guerra, nossa, Ana Lúcia, um abraço, Ana Lúcia, está assistindo com a gente. A Maria Aderci Possati, também. O James Lopes, o Márcio Correia, grande James. A Matias, é um orgulho ter um músico dessa qualidade em Mococa, realmente. Mestre da minha filha Isadora, Ivone falando. O Rafael Alves, Maria Amélia de Carvalho, também aqui. O Ronaldo da Fernanda, aqui também. A Regina Marta Rigobello.
A Regina também está aqui. O Henrique Cavellani também está aqui. Ricardo Barizon e a Vilma Lemos. Todo esse pessoal está aqui com a gente assistindo. Peço para que vocês compartilhem para poder expandir mais, aí, chegar mais longe, tá, pessoal? Compartilha com os amigos. Agora eu quero fazer uma perguntinha, só para emendar aqui, para a gente voltar. Ô Eric, quem que você considera, duas perguntas numa só, quem que você considera a tua maior influência, o teu mentor? E segundo, se fosse para você escolher uma banda hoje, qual você escolheria? Para tocar. A maior influência hoje, porque assim, foi um processo, né? Mas hoje eu posso falar que tem alguma coisa ali no que eu toco, principalmente quando eu uso um efeito específico aqui, que é um guitarrista chamado Pat Metheny. Eu não sei exatamente como falar, né? Pat Metheny. Pat Metheny. E foi, assim, muito chocante ouvir o som dele. Para explicar essa coisa de que eu falei ali do timbre, tem um timbre que ele usa especificamente que eu fiquei horas e horas para tentar achar, porque os guitarristas, a gente tem os timbres que são timbres mais comuns, né? Então, por exemplo, você tem timbre com drive, com distorção, todos os guitarristas ao longo da história toda, todo mundo tem som com drive, tem um som limpo, som com mais coros, som com menos, ou aquele som muito cru mesmo. Mas, no caso do Pat, ele fez um som único, né? Porque, se não me engano, quando ele criança, ele era um trompetista, né? E aí ele depois arrumou um jeito de imitar o trompete com a guitarra. E quando eu ouvi esse som, eu falei, poxa vida, eu preciso também ter esse som. Porque esse som, ele é super expressivo. E aí eu, né, fiquei fuçando e achei esse timbre. Então, eu acho que eu vou citar ele, embora tenham tantos outros. E com relação à banda, essa vai ser mais difícil. Né? Para apertar mesmo, para apertar o cinto. Né? Isso é para te sacanear. Ó, eu vou falar uma banda aqui que eu gosto muito, embora tenha gente que torce o nariz, né? E às vezes até vai chamar de um certo jazz de elevador, uma coisa meio assim, mas é o Spyro Gyra, uma banda que eu gosto demais. Tem um balanço, um swing danado o Spyro Gyra. Você sabe que foi homenageado até pelo Jorge Ben, não é? Jorge Ben já cita o Spyro Gyra. Cita, é verdade. O Pat Metheny tem uma coisa curiosa, que ele só dá palhetada de baixo para cima, né? Eu vi ele tocando outro dia. É só de baixo para cima, é totalmente o contrário do que 99% dos guitarristas fazem. E ele tem muita ele já usa de um jeito diferente, assim, ele pega a palheta assim com vários dedos e usa ela de um jeito muito ele tem muita influência latina na música dele, né? Brasileira, o pessoal da Argentina, lá, o baixista argentino, que tocou muito tempo com ele. Agora me fugiu o nome. Aquele baixista, ele canta também. Canta, é muito bom, Pedro cara. Osnar, não. Pedro Como? Pedro Osnar. Pedro Osnar era peruano? Ele é argentino. Ele sempre pegou muita... parece que ele sempre fez questão de escolher músicos de várias partes do mundo, né? Para enriquecer. Mas ele não deixa sem colocar um latino, um nosso aqui, do nosso lado. Sempre tem um. E o som dele é muito alegre, né? Um som aberto, interessante, bonito, né? É muito legal. Escolheu bem. Eu queria colocar uma pergunta para o Eric.
saindo um pouco do Eric sozinho, individual, falar um pouco do Quarteto Sentinela. Eu tenho dois CDs do Quarteto Sentinela. Tenho esse da capinha branca aqui, que o Eric não participava ainda, né? E tenho esse segundo aqui, que o Eric, inclusive, é um dos que está bem no centro, na foto da capa. E esse CD aqui é um CD que tem até uma dedicatória do Eric para a Matisa. Foi a Matisa que acho que adquiriu esse CD lá na Feira da Mata. O Eric deixou uma dedicatória para a gente aqui. Eu não sei, Quarteto Sentinela, o que eu queria saber, na verdade, como é que você se aproximou, como é que você conheceu os caras e quais são os trabalhos já feitos com eles, se é só esse trabalho que eu conheço aqui, se tem outros trabalhos, e o que vem para frente aí? Boa, legal. Bom, falar sobre o Quarteto Sentinela é só motivo de alegria para mim. Eu conheci a turma pelos festivais, né? São os festivais de MPB, os festivais de música brasileira, que tem muitos aí, né? Ainda tem bastante, nos moldes lá dos festivais da Record, né? Quando meio que explodiu essa coisa de ter os festivais, e depois teve o Festival da Globo também e tal, e essa síntese de festivais, ela se manteve ao longo das próximas décadas. E eu meio que entrei nisso aí por conta até do Kiko e da Márcia, que são pessoas que têm um histórico de festival, né, de vitórias impressionante mesmo. Kiko, mais de 200 prêmios, né? E eu fui junto, né? Estava eu lá também, e é uma coisa muito bacana, porque você conhece os artistas brasileiros na sua essência mesmo, né? Porque você está ali vendo muita gente que luta pela música brasileira, esse sonho todo, né? Essa coisa de um dia viver ali da sua música, né? Isso, inclusive, não era nem muito o meu foco, né? Meu foco era ser um instrumentista, chegar, pegar vários trabalhos, como de fato eu faço. Mas esses artistas, né, que eu encontrei, entre alguns deles, encontrei essa turma do Quarteto Sentinela. Eles já tinham a banda. E eu assisti um show deles pela primeira vez num festival. Eles estavam encerrando um festival, né? Esses shows que tem de encerramento e tal, que é o momento que o júri se reúne lá, né, para escolher quem vai ganhar. E aí fica aquele clima tenso e, em geral, colocam um show. Aí, nisso eu já vi show do João Bosco, uma turma, né, que eu sou super fã, assim, Flávio Venturini. Aí você tem a chance de conversar também. Às vezes eles ficam hospedados no mesmo hotel que você. Então você encontra, aí conversa, de repente troca uma ideia. E é muito legal. O clima dos festivais é algo que eu estou sentindo muita falta esse ano. Mas, enfim, e aí eu vi um show dos caras, né, do Quarteto, e eu, sinceramente, assim, foi um dos melhores shows que eu tinha visto na minha vida inteira, né? Eu fiquei em choque, assim, porque era o mais próximo de você ver, por exemplo, essa turma mineira, tanto Lô Borges, Milton Nascimento, Flávio Venturini, e era o mais próximo que eu tinha visto de levar essa emoção, esse sentimento para dentro, para cima do palco, sem ser os caras, entendeu? Então, assim, sem eu estar vendo o Milton, sem eu estar vendo o Lô, parecia que eu estava num show que tinha a mesma essência, tinha o mesmo sentimento. E aí eu falei, cara, mas por quê? Como que eles conseguem fazer isso? Né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Até falando de amigos meus. Se eu junto amigos meus aqui em Mococa para a gente fazer o mesmo show, o mesmo repertório, não fica igual. E eu vou explicar o motivo, né? Porque, assim, nós temos aqui músicos nesse sentido de ser um músico prático, de que abraça. No mesmo final de semana ele pode fazer um show de sertanejo, de axé, fazer um carnaval e tocar um show de MPB. Né, também. E aí, quando eu fiz amizade com os caras, eu vi que, assim, essa música estava no sangue deles. E ela não estava no meu sangue, sabe?
mas estava no sangue deles. Por quê? 2 deles já tinham gravado um disco com o Milton, que foi um disco que eles fizeram em 2011, não lembro bem, que é um disco chamado E a Gente Sonhando. Que o Milton juntou uma galera ali do sul de Minas e chamou 2 do quarteto, né? E eles fazem parte, um deles tocou o baixo de todas as músicas desse disco. E aí, assim, eles já tinham toda uma história, né? O Milton Nascimento, ele entra na casa lá de um deles, né? O vocalista, porque ele é, inclusive, sobrinho do Wagner Tiso. Então, assim, aquilo veio desde muito pequenininho. E aí eu vi que isso, assim, faz uma diferença enorme, sabe? Porque quando eu assisti o show dos caras, eu falei, não, vocês, assim, então, vocês trazem isso para cima do palco. E se eu vou ver um outro show, eu não consigo ver isso. E aí, com essa convivência, eu fui percebendo. Só que, assim, eu, sinceramente falando, né, já que eu falei aqui, se eu juntasse amigos meus, eu também não tenho essa essência. Eu fui ouvir música, eu fui ouvir MPB, eu já tinha mais 16, 17 anos. Né? Então, assim, eu fui meio que entrando ali no quarteto não sei nem como eu posso falar, mas de gaiato mesmo, né? Só que o meu som, minha forma de ver a música, de tocar, ela, digamos que se encaixou. E os caras ficaram muito felizes. E eu comecei com músico de apoio, né? Que era aquele cara que era chamado, mas não era do quarteto, Sentinela, tipo, tinha o quarteto Sentinela, e tinha eu que ia em alguns shows, assim. E aí, de repente, de ser chamado para ir num show, fui chamado no segundo, no terceiro, quando veio, eles já não faziam mais show sem eu ir, sempre me ligavam e falavam, você pode ir no show? Não, então a gente vai ver uma data diferente, já que você não pode ir, porque você tem que ir. Teu som já encaixou aqui com os mineiros. Então, assim, eles têm essa essência no sangue, eles levam isso para o palco. Quem né, se vocês já viram o show, vocês sabem disso que eu estou falando. E é uma coisa, assim, de que eles fazem, de coração e tal. Mas é algo único. E eu fiquei muito feliz depois. E aí a gente teve a infelicidade de ter uma perda, né? O Osmar, Fernandes. Osmar Fernandes, em 2016, né? Ele, infelizmente, nos deixou. E aí, digamos, ficou essa vaga, né? E eu já super envolvido de corpo, alma, coração, tudo assim e tal, eu acabei ficando fixo no quarteto. E a gente teve que chamar outro apoio, né? Para ser esse cara que vai no show, para ter... Mas foi isso, assim. Eu não sei se foi muito longo aqui contar isso. Bacana a história. E saber quais são os projetos para frente agora, o que o Sentinela tem para frente para acontecer? Então, a gente fez esse disco aqui, né? Esse aqui, né? Mostrado pelo nosso amigo Manuel aí. Esse disco a gente gravou em 2019. A gente fez ele, assim, com muito investimento. A gente fez um crowdfunding, né? E aí, muitas pessoas ajudando ali. A gente fez um disco, a gente fez a mixagem, por exemplo, do disco com o cara que gravou aí com Steve Vai, já gravou com uma galera do jazz também, enfim. E aí a gente lançou lá no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. Foi uma super honra, né? Porque é o teatro de mais de 200 anos, onde o Gil gravou DVD, né? Então, assim, todos os nossos ídolos já passaram por lá, e do Lobo e tal, e a gente fez o lançamento lá com o Wagner Tiso, né? O Wagner Tiso, ele participou desse disco aqui nosso também, e ele estava lá no lançamento, né? E foi só o Quarteto Sentinela com uma participação do Wagner em 4 músicas, e a gente encheu o teatro, né? Foi, assim, algo inacreditável, foi um momento de glória. E aí, assim, a gente, depois disso, passou a fazer shows divulgando o disco em teatros. Aí, assim, veio esse ano agora.
esse ano a gente teve que ir para outros lados, a gente teve que, né, porque a gente vive de música, mas a gente faz também muita coisa. Eu sou professor de arte também. Temos lá o vocalista, ele é agrônomo, tipo, tem nada a ver com música. Mas a gente teve que ir para essas nossas áreas com força 100%, né? Porque aí esse ano, a gente não teve tempo hábil de mexer com nada com a banda, né? Os planos são para que a gente volte à divulgação agora do disco em 2021, de fazer esse trabalho de divulgação online, principalmente, nas mídias sociais, digitais, que tem todo agora um trâmite de você achar o seu nicho, né? Antes de começar a live, a gente estava falando um pouco disso. Você achar o seu nicho, e tem os caminhos para achar esse nicho, que é essa pessoa que, de repente, assim, se ela gosta de música brasileira, música mineira, bossa nova, ela possivelmente é uma pessoa que vai ouvir o teu som. Você tem que achar essa pessoa, né? Hoje é muito diferente do que era antes, né? Seu público-alvo. E aí a gente quer fazer isso agora em 2021. A gente já tem shows. Os nossos shows de 2020, tinha show com o Wagner Tiso marcado, tinha uma agenda grande, assim, todos foram cancelados, obviamente, e também automaticamente repassados para o ano de 2021. Então a gente segue com a agenda e investir mais nesse trabalho internetico, que é algo assim que demanda um tempo, né? E que não é fácil, porque está todo mundo na internet, mas estão divididos em nichos. E aí você tem que achar um caminho virtual. Não é brincadeira. Para encontrar o seu nicho. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Ô, Eric, nesse disco aí que nós estamos falando, você cita bastante o Wagner Tiso, e eu já tinha olhado aqui as participações especiais. É uma lista grande aqui de pessoas que participaram desse disco. E eu ia falar do Wagner Tiso, você já falou. Evidentemente, é uma participação de peso pesado, né? E agora tem um outro nome que eu pesquei aqui, que é fabuloso, o Ivan Vilela. Ivan Vilela, poxa. Puxa, esse cara, que participação, hein, meu? Eu não sei se você teve bastante contato com ele, mas é um mestre, né? Tive sim. A gente esteve junto. A gente fez um show na cidade que ele morava. Hoje ele está morando em Portugal, né? E a gente fez um show na cidade que ele morava. Ele foi no show e foi no pós-show, né? O pós-show é o mais divertido, sempre, né? Assim, e ele foi lá e assim a gente teve esse contato. Eu encontrei com ele umas 3, 4 vezes já. Numa delas eu estava em um hotel, estava saindo do quarto assim, e ele estava saindo do quarto em frente. E aí a gente foi junto ali, né, rumo ao elevador. No elevador, eu sem graça para falar com ele, né? E eu falei, cara, o que eu falo para ele, né? Logo cedo de manhã. Esse, na verdade, foi a primeira vez que a gente se encontrou, né? E ele tinha visto um show que eu tinha feito numa noite anterior. E assim como eu também tinha visto, a gente tocou no mesmo evento. E aí eu falei, poxa, o que eu falo agora para ele e tal? Eu não falei nada, eu fiquei mudo, ele mesmo puxou o assunto. Ele olhou para mim e falou, cara, os solos de guitarra que você fez ontem à noite foram impressionantes. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu falo agora? Eu falei, cara, Ivan, impressionante é você, cara. Você que é impressionante. Eu fui assistir uma peça de teatro, uma peça de dança, que teve no Teatro em Mococa aqui, de dança contemporânea, e era um espetáculo lindo e tal, e as músicas já estavam gravadas. E eu, inclusive nessa conversa, eu falei para o Ivan, Ivan, eu fui assistir um espetáculo de dança, comecei a ouvir as músicas, e na hora eu tinha certeza que era você. Eu fiquei esperando no final para dar os créditos, e era você. Aí ele falou, poxa, ele foi um espetáculo. Ele criou as músicas especialmente para o espetáculo. E eu, assistindo o espetáculo, eu já, na hora, falei, isso é o Ivan Vilela. Ele é um gênio, né, Marinho? Gênio. O cara é sensacional. Gênio da viola. Gênio da viola. O Eric, eu queria voltar um pouquinho.
como é que você vê o futuro da música para quem vê a música como uma forma de arte? Porque para quem vê a música como entretenimento, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Nem o próprio artista acredita naquilo que faz, ele está lá para ganhar dinheiro no menor tempo possível, né? E depois comprar aí uma mansão, um carrão e, sei lá, pô, ninguém pensa na permanência da música, quer dizer, que a razão de existir todo artista quer que sua música permaneça, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, a impressão que eu tenho é que quando você tinha tudo na mão das gravadoras, elas esfolavam os artistas, né? Esfolavam os artistas. Mas, por outro lado, o mercado permitia, né, aquela distribuição, se você tinha um canal, talvez menos canais do que hoje, a internet é um canal, mas é tudo, né? E você permitia para a música, de repente, virar um clássico. Hoje é difícil, você tem tudo à sua disposição na internet, mas como é que você vai fazer isso chegar, né? Ao mesmo tempo que facilita, dificulta para o artista, né? Porque você tem que direcionar, o público está tudo muito espalhado, o nível do público no Brasil caiu muito. Quer dizer, para a música séria, como é que você vê o futuro aí? Pois é, uma ótima pergunta, porque eu acho que, de uma certa forma, a gente se faz essa pergunta de vez em quando. Embora a gente já esteja nesse caminho, e às vezes a gente encontra algumas soluções, né, algumas coisas nesse sentido, mas eu li uma coisa que o Jobim, ele falou numa entrevista, lá ainda em 68, fiquei meio chocado. Ele falou, eu já estou vendo que a música ela está perdendo essa coisa espontânea. Então, por exemplo, a música, isso ele falando, né? A música tem um prazo, tem um tempo, mais de 3 minutos e tanto já não interessa mais. Então, um cara como o Villa-Lobos, por exemplo, já era um cara super desinteressante numa época dessa. Isso ele dizendo lá em 60 e tantos. A Longe de Campo ainda era muito bom, né? Ainda era muito bom, e mesmo nos anos 70, mas eu assustei um pouco com isso, né? Falei, como que ele já estava enxergando isso lá atrás? Porque se ele visse hoje, então, ele ia cair tudo, né? Entendeu? Porque se ele estava já com essa coisa, então, por exemplo, a música tem que ter tempo, a música é descartável. Por exemplo, o que a gente vive hoje no mundo online é algo assim totalmente descartável. Por exemplo, você faz um post numa rede social, ele tem um tempo de vida, né? Você posta tipo no dia seguinte ali e tal, no segundo dia já não, aquilo já foi no passado. E meio que com a música tá rolando isso também, né? A música hoje ela tem um tempo de vida e é um tempo curto. Então, como você falou, os clássicos, né? Antes se tinha a chance de a música virar um clássico. Hoje isso ela precisa de tempo, né? Ela precisa de tempo. Mais difícil. O Eric, vou puxar um pouquinho você para a terra de novo aí, que vocês é muito legal que a música leva a gente a sair um pouco, mas isso é parte dela, né? Segundo Tufas Napoleon, a música é a maior das artes. Por quê? Porque, e é uma verdade isso, porque você toca e não volta mais, né? A não ser a gravação, que muitas vezes não existe a gravação, você tocou, fez a arte naquele momento, aquele solo lindo, maravilhoso, que você nunca mais vai escutar. Ficou, né? Ele se dispersa no ar, né? Isso é muito legal. E por isso é a maior das artes, que o quadro fica lá, o disco fica lá, mas na hora ali, você não consegue gravar, né? Mas não é isso que eu queria ver com você, não. Eu queria um pouquinho da parte técnica, porque eu tenho um podcast de Soul Music, que eu amo Soul Music, eu adoro mesmo, né? E eu faço esse podcast para diversão, porque eu gosto, e é uma oportunidade que eu tenho para ler a vida dos caras, e eu gosto disso. E eu estava fazendo hoje, inclusive saiu hoje, o podcast do Curtis Mayfield, que é um músico americano, já morreu,
ele era um músico meio rebelde, né? Tratou muito desse problema social lá dos Estados Unidos, do gueto, essa coisa toda. Mas você pegar a Rolling Stone, a revista Rolling Stone, o Curtis Mayfield tem 50 prêmios na Rolling Stone, classificado entre os 100 primeiros, como compositor, como cantor, que realmente, né, o vocal dele em falsete, e ele especializou e ficou uma coisa diferente. E como guitarrista, ele está entre os 100 melhores guitarristas de todos os tempos. Só que você percebe nele, ele não é um virtuoso, né? Ele não sola, é muito difícil você ver um solo dele, ele faz até, curtinho e tal. Mas o lance dele é totalmente a tessitura, né, do som. Ele trabalha o cuidado com o acorde, o cuidado com a colocação, e eu vejo assim, legal, que ele na época, isso em 1968, mais ou menos, ele trabalhava com afinação aberta. E qual que era a afinação que ele trabalhava? Ele trabalhava com afinação em Fá sustenido. Ele ia no piano lá e afinava pelas teclas pretas, né? A guitarra dele. Inclusive tem uma foto famosa dele afinando, apertando a tecla preta lá e afinando a guitarra. E isso fez com que ele fosse mais valorizado. Então eu queria que você, como guitarrista, como é que funciona para você a questão da afinação aberta? Se você já trabalhou com isso e como que funciona isso? Que eu não consigo. O Marinho outro dia falou um pouco sobre isso. Para mim ainda é difícil entender, né? Porque eu não tocava instrumento harmônico. Então, pois é, a afinação aberta, ela é algo assim que os americanos e os ingleses usam muito, né? Eu acho que veio do folk. O folk já, né, usava isso lá no início do século passado. E aí a coisa meio que foi se expandindo aí para o rock e para vários outros estilos, né? Eu gosto muito da afinação aberta, até essa música que o Marinho falou que o Ivan Vilela toca no nosso disco, foi uma música que eu ouvi, né, quando o meu amigo, aliás, eu fiz o arranjo também dela, né? Eu fiz o arranjo de introdução, tudo e tal, e foi usando a afinação aberta. Aí a ideia da afinação aberta é você já ter um acorde solto, mais ou menos como a viola mesmo, né? No caso, essa que eu vou usar aqui, ela tem um termo que eu acho muito bonito, inclusive, né, em inglês, Dead Gad, que aí eles juntaram para virar, tipo assim, Dead seria Pai, Deus, né? Sem o A, mas com o O. Dead, God, e aí essa afinação é chamada, digamos, carinhosamente como Deus Pai, porque ela tem algo um ar meio místico, celeste. Vou mostrar aqui. Então ela seria essa música do Sentinela, por exemplo. Mas foi usado por muita gente. Você pega
Esqueci o nome dessa música, Marinho. Como é que chama? Kashmir. Kashmir, é isso aí. É. Então, assim, você com poucos dedos, você cria, vou falar de novo de cores, né? Cores maravilhosas. Eu gosto muito desse som, assim, ó. Aí o que era para ser um simples sol maior, um dedo só, fica tipo algo. Aqui, eu acho lindo, a afinação aberta é algo que me encanta muito. Os acordes ficam mais cheios, né? Já que muito mais. Fica mais cheios e você fica mais próximo do som de uma harpa. Muitas vezes na mesma nota. Você vai tirar acordes em outras regiões do braço do violão que vão dar outro colorido do que no lugar normal ali da afinação padrão, né? E assim, o simples ato de fazer uma escala, por exemplo, se você faria... Então, você, com essa afinação, costuma se usar muito assim, ó. Dá um som meio de harpa, né? Fica... Cítara, parece cítara. Já até como corda simpática, né? Esses dias eu descobri uma música do Crosby, Stills e Nash, Manezinho. A afinação dela é todas as cordas em Mi e só a Si permanece. Eu não sei nem o nome dessa afinação. Tudo em Mi, só Si. E os caras fazem aquelas coisas bonitas, né? E você lembra qual que é essa música aí? Eu não sei se é aquela Sweet Jude Blue Eyes lá, ou eu não lembro. Deve ser. Ô, gente, deixa eu dar um pitaquinho aqui, mais um. O pessoal tá achando ruim aqui que a gente não fala deles, e eles são parte principal da nossa, né, da plateia, né? Luiz Ricardo Faustino, o Ricardão tá aqui, o Rafael Alves. Como foi a experiência de tocar no Senhor Brasil? Fez uma pergunta. Luiz Carlos Cida Russo está aqui. Urias Souza, bastante gente, viu? O Luiz Costa, grande Luiz O, abração. Boa reflexão, Marinho. Falou bem de você, Marinho. Ivone Rigobello, fui nesse balé em Mococa. Luiz Costa aqui de novo, fã-clube do Ivan Vilela presente, a Matiza falando, Ivone, mestre Ivan Vilela, está aqui também o grande amigo Rica, o Rica Heder, escreveu aqui, Rugas and Pray, somos nós, né? Grande Rica. O Rica está aqui com a gente. Tem uma amiga nossa aqui de um site, de uma página da internet chamada Marli Panquevicius, né? Está assistindo com a gente aqui também. José Lemos Filho, Ailton Zerbinati, grande Ailton Zerbinati, um abraço. A Zulmira Guzman, Rafael Alves, e assim, mais tem algumas repetições, é isso aí. O Francisco Binda no rock DAD da GAD, era usado por Jimmy Page. Isso, o acorde, né? A afinação, né? DAD, GAD. Dad Gad, ele escreveu, mas é God, não é? Dead Gad, carinhosamente, eles pegam esse Gad e vira God. Mas o certo é Gad, mas carinhosamente ficou God. Porque são as letras que tem que ser, né? Matiza Rigobello, casa cheia hoje, viva. Verdade, Matiza. Tem a pergunta foi legal. Do Eric aí, eu não lembro a pessoa que fez, sobre a pergunta do Eric. Como foi para você tocar no Senhor Brasil?
Senhor Brasil. Ué, essa é simples de responder, porque agora se eventualmente eu saio daqui, caio e morro, eu morro feliz já. Já posso morrer feliz, porque eu já pisei naquele palco. Aquele palco é icônico, né? Ele é um cara muito importante para a cultura brasileira. Eu acho assim, né? Eu considero, fora que todos os meus ídolos já estiveram lá, e assim, lá é uma coisa muito legal, né? Porque, por exemplo, eles, antes da gente gravar, eles fizeram um convite, né? A gente gravar, a gente, nossa, ficou super emocionado. E aí, a gente gravou no Sesc. Eu até esqueci o nome do Sesc agora, se não me engano é o Sesc Pompeia, né? E, nossa, o palco maravilhoso, a esposa dele que faz, né, do Rolando Boldrin, ela que monta todo o cenário, e eles fazem aquilo com tanto carinho, assim, tanto cuidado. Só sei que aí a gente lá esperando o camarim, e a gente até com dúvida, assim, de roupa, né? Você fala assim, poxa, você não vai chegar com qualquer roupa nesse palco sagrado, né? Aí, por exemplo, tinha um amigo nosso lá que queria usar um chapéu. Aí a gente teve o cuidado de perguntar se podia usar um chapéu, até por conta da sombra que faz no rosto e tal. Falou, não, pode. Só não pode ser, e isso eles foram bem claros, só não pode ser chapéu de sertanejo universitário. E é assim, proibido de pôr o pé lá, entendeu? Proibido. Que coisa boa. Nem de a gente entrar com roupa que meio que seja, sabe, que dê a impressão de. Então eu falei, cara, esse é o lugar, entendeu? Assim, eles mantêm viva essa cultura brasileira, dos causos também, eu acho muito legal. Eu sempre assisti, eu já vi caras ali maravilhosos, e aí, de repente, um dia você está lá também gravando. Então foi isso, foi muito bom. Você sabe, Eric, que a nossa proposta aqui do Program Play é de reforçar a cultura musical, né? Eu sei que é claro que a gente é pequenininho, pouca gente tem acesso ao que a gente pretende, nós estamos caminhando, mas como nós, que nem falou o Rica, nós somos os Rugas em Play, 64 anos para cima, né? Então eu pensei assim, gente, daqui um pouco nós vamos estar dobrando, né, partindo para uma vida plena. Então, vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar, porque, meu Deus, né? A música brasileira que a gente escuta por aí, né? A música que está aí na rua, na mídia, Jesus, você liga a televisão, nossa, é um sofrimento, eu não consigo ver televisão. Aquela enxurrada de porcaria, né, que vem, nossa, é ridículo, né? E de um povo que já teve uma cultura bem trabalhada, músicos maravilhosos. Hoje a gente tem 99% de lixo, de porcaria. E o acesso à boa música é muito difícil. Né? O povo não conhece. Você conversa com a molecada que vem vindo aí, o cara não sabe nem o que é música. Música para ele é aquilo lá, né? E fica difícil. Então a nossa proposta, inclusive com a sua presença aqui, foi da gente tentar trazer à tona as coisas boas. Nós vivemos uma época diferente nesse sentido. Não é ser saudosista, mas é uma verdade. Nós vivemos uma época em que a música era saudável, boa, bem feita, sabe? E é muito triste para a gente ficar quieto e deixar o barco passar. Essa foi uma das propostas. Você sabe que eu estou falando muito, mas eu acho importante falar isso porque é a proposta básica nossa, né? Eu trabalho muito dentro da igreja, eu sou da igreja católica, sou consagrado, e para fazer o Program Play aqui, como eu sou consagrado na comunidade Providência, eu pedi licença para a irmã que chefia essa área, e nesse sentido, sabe? E ela me liberou com a maior liberdade, com a maior boa vontade, falou, não,
tem que fazer, né? Ela entendeu, né, a altura do que a gente estava querendo fazer. Então é isso. Gente, já está 1h05. Eu queria colocar só um assunto para o Eric. Aliás, são duas coisas. Eu queria pedir uma coisa para o Eric. Eu queria pedir para o Eric tocar uma música para a gente aí. E depois eu queria que ele falasse rapidinho como é que é essa vida de professor. Ele é professor da minha sobrinha afilhada, Isadora, que, até para rimar, Isadora adora o Eric. Então, queria que ele falasse um pouquinho como é que é essa vida de professor aí. Mas pode tocar uma música para a gente, Eric, por favor. Beleza, então eu vou tocar... vou tocar uma música minha aqui, uma coisa meio harmonia, melodia. Ela foi feita aos pedaços, como um arranjador, né? Ela tem até um começo, uma onda meio jazz, assim. Seria saco de jogo. Valeu. E aí, com relação a essa vida de professor, cara, eu me identifico muito com ela, eu gosto demais, né? Na verdade, antes de fazer o meu primeiro show, eu dei a minha primeira aula. Então, veio antes, né? Eu já estava inserido nesse universo. Sou professor de arte também, e aí isso abriu um campo, assim, enorme, né? Eu dou aula no SESI, na escola SESI, no Foco Migral, também é outra escola que eu trabalho, e tenho a minha escola também. Então, assim, vocês imaginam que essas 3 escolas, a semana, ela é super cheia, né? Graças a Deus, isso é muito bom. E eu gosto muito, né? Porque a gente ajuda nesses anseios dos alunos, né? Para o aluno instrumentista, ele chega com um desejo, né? Ele fala assim, em geral, inspirado em algum artista que ele gosta, num estilo que ele curte e tal. E aí a gente aplica o curso livre, que é o curso onde o aluno ele estuda aquilo que ele quer, né? O aluno que gosta de um estilo, ele não vai querer estudar outro por uma questão até simbólica, né? E aí tem essas aulas também em escola, em sala de aula, onde eu estou lá como professor de uma turma. E é um desafio. Esse ano a gente teve aí as aulas online, né? Que eu particularmente vi muita coisa bacana e positiva nessas aulas online, mas isso já é outro assunto. Mas é isso, eu acho muito bom ser um professor
né? Gosto muito, eu não imagino a minha rotina sendo diferente em outro sentido. Sendo um cara, por exemplo, só de músico, de show, por exemplo, viajar o tempo todo. Eu nem gosto de viajar tanto. Teve uma fase que eu estava viajando demais, assim, mais do que eu gosto. E aí, assim, pra vocês terem uma ideia a mala, ela está sempre pronta, né? Ela chega e eu já nem desarrumo, porque já tinha outra viagem, uma coisa muito... E eu sou um cara que gosta mais de ter uma rotina. Então, dar essas aulas, né, ser professor, é algo que me ajuda a ter uma rotina. Eu tenho o meu dia a dia aqui e as viagens e os shows são extra. São coisas que eu faço porque eu gosto. E aí também isso me permite escolher onde eu vou viajar. Escolher onde eu vou, né? Se eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não faço show com músicas em que eu não goste ou músicas que eu não me identifique, né? Então, isso eu vou falar, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. E um cara que só vive de show, ele tem que tocar qualquer coisa, né? Ele tem que tocar com todo mundo. E essa não é muito a minha praia. Eu gosto mais de ser um professor e ter esse meio da semana com uma rotina de gente normal, digamos assim, né? Tá certo. Nós estamos rindo aqui do comentário do Ricardão aqui, né? O Program Play virou uma deliciosa praga. É uma roda de prosa gostosa de assistir, sem contar a possibilidade de rever os amigos. Verdade, Ricardo. Seja bem-vindo sempre aqui. O Big, eu acho que o Big mora em Santa Bárbara do Oeste. É sim. Então ele deve estar com saudade de Mococa. É o grande Big. Gente, eu queria me despedir aqui do Eric e dizer muito obrigado pela sua presença, pela tua abertura. Foi muito legal estar aqui esse momento, conversando e um pouco sobre música, sobre arte, sobre cultura. E fica aqui a casa aberta para você, a hora que você quiser. As portas estão abertas. Foi muito legal. Fica aqui um abraço, né? Já que a gente não pode dar pessoalmente, né? No coração, um abração para vocês, né? Mané e Marim. Eu já vou me despedindo também. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando aí. Percebi que tem bastante gente hoje, né, Junão? Muito grato. Esse apoio, essa atenção de vocês é o carinho na alma que a gente recebe. Agradeço muito. E agradecer demais o Eric. Eric, a tua disposição em vir aí bater esse papo com a gente, falar um pouco da sua vida. Você sabe que aqui todo mundo curte muito o teu trabalho, sabe que você é um músico diferenciado. Estamos honrados com a tua presença. E foi muito simbólica, porque essa é a última apresentação, né? O último Program Play do ano, e a gente logo vai estar de volta. Mas foi legal demais ter você, fechamos com chave de ouro. Estou muito satisfeito com a tua presença. Foi muito bom. É um prenúncio de coisas boas aí para o ano que vem. Foi um grande prazer. Abração para você. Muito obrigado. Gente, então... Obrigado por vocês três, pelo papo aqui, foi muito legal. Com certeza seria melhor ainda se a gente estivesse junto aqui, né? Como o Junão falou ali no tete-a-tete. A gente depois ia fazer um som e tudo mais, mas essa chance a gente vai ter, né? Algum dia. Então quero agradecer o convite, dizer, né, que vocês têm um ano que vem muito bacana para esse projeto aqui, que eu acho muito legal, assim como o Junão falou, desse incentivo, né? Muitas vezes a gente reclama, mas vocês estão fazendo a parte de vocês. E isso é o que importa, né? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que divulgar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente busca e acredita. Então, sucesso e vida longa. Aqui é o Program Play, Rugen Play ou, enfim. Rugen Play. Tá certo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos fechando, então. Esse novo episódio logo vai estar aí no ar como podcast do Eric. Vamos colocar o Eric no ar no nosso podcast. E nós agradecemos bastante a presença de vocês, tá? Fiquem com Deus, um bom 2021
a todos. Que a paz de Deus esteja no coração de todos. Amém. Muito obrigado. Amém. Valeu. Obrigado.